Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Vamos então para a nossa leitura diária, meus irmãos e minhas irmãs. Não saia daí, porque no final nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos vendo o que Deus tem para falar conosco. Sempre coloca isso no teu coração. Eu quero ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Então todo dia, neste canal, você vem ver o que Deus quer falar contigo. Porque quando você lê a Bíblia, você está vendo o que Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. E toda pessoa que obedece a palavra de Deus, ela vai fazer bem para ela mesma. Você sabia disso? Toda pessoa que ela pratica a palavra de Deus, ela vai fazer bem para ela mesma. Ela não vai fazer bem para a família somente ou para os amigos, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos proteção de Deus para a nossa vida. Você sabia? E olha o que diz a leitura de hoje, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. 6. Basta-lhe a punição pela maioria. 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumidor por excessiva tristeza. 8. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em todo sois obediente. 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tendo perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, e fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não ignoreis os desígnios. Toda pessoa que hoje ela não libera o perdão, você vê que a Bíblia diz que Satanás ele consegue ter o domínio. Porque quando a pessoa não perdoa, ela está se achando melhor do que Deus. Porque olha quantas vezes nós pecamos, erramos contra Deus e Deus nos perdoa. E hoje tem muitas pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra e ainda não conseguem perdoar o que fizeram contigo ou com alguém da tua família. Porque sabia que muitas vezes nós sentimos a dor do nosso familiar? Vou dar um exemplo, você mãe sente a dor de um filho, às vezes magoada com uma nora. Você talvez, mãe, magoada com o genro, por tudo que ele fez com a sua filha ou com o seu filho. Isso é normal. Mas olha quantas vezes nós erramos com Deus também e Deus nos perdoa. Então quando nós não perdoamos, Satanás ele tem domínio sobre nós. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Faz as contas para você ver quanto é que dá 70 vezes 7. É muito perdão que nós temos que liberar. Com aquelas pessoas que nos prejudicaram, que falaram mal, que tentaram te derrubar, que talvez não te ajudaram. Você tem que entender, é o perdão. E fazendo assim, meu amigo e minha amiga, Satanás não vai ter o poder sobre a tua vida. A Bíblia está dizendo. E no versículo 12 diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta
se me abriu no Senhor. Olha que coisa linda. 13. E não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-se deles, parti para Macedônia. Versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus, o apóstolo Paulo disse que em Cristo ele triunfa. A palavra triunfa quer dizer ele vence. Olha que coisa linda. Ou seja, aonde ele ia, meu irmão, minha irmã, ele cativava, como um perfume, sabe? Quando você está cheio de perfume, você chega num lugar, todos sentem o cheiro. Então assim era Paulo, aonde ele chegava, a luz que estava nele contaminava as outras pessoas. E é isso que você tem que fazer. Às vezes no falar, no agir, e hoje não é fácil. No mundo que nós estamos hoje, você chegar num lugar e você transmitir a paz, transmitir ali Jesus através da tua vida. Porque ele vai te dar vitória através dessa doença, desse problema que você está. Mas Paulo disse uma coisa muito forte. Graças, porém, a Deus. Não é graças ao encarregado, não é graças à família, não é graças à igreja, mas é graças a Deus. Que em Cristo Jesus, ou seja, na palavra dele, vai te dar vitória no nome de Jesus. E aí no 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como no que se perde. Entendeu? Então o perfume, o que faz? Quando você tem perfume, as pessoas sentem o cheiro. Entendeu? Então as pessoas da tua família, dos teus amigos, têm que sentir o cheiro, ou seja, elas têm que ver mudança em você. Meu irmão, minha irmã, eu bato sempre nessa tecla. Se as pessoas não veem mudança em você, você não vai conseguir ter resultado estando com Deus. Um perfume, pode ver que tem pessoa que ela se enche de perfume, que aonde ela chega, todo lugar fica cheiroso. E assim que a Bíblia diz, que nós somos o perfume de Cristo, ou seja, onde nós chegamos, as pessoas gostam de nós. Elas se sentem bem com a nossa presença, porque elas vê o que nós era antes e o que nós estamos se tornando. Eu pergunto para você, teus amigos têm visto isso? Tua família tem visto isso? Ou eles têm visto a mesma coisa? E eles falam, poxa, nem a igreja mudou fulano. A igreja não vai te mudar, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar você. Mudar você que quer. Mudar você que quer essa mudança. Meu Deus do céu, irmãos, a palavra de Deus, ela transforma a vida. Ela transforma a pessoa. E no versículo 16. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aromas de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 17. Porque nós não estamos como tantos os outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Ou seja, não é brincar de igreja. As pessoas pensam às vezes que você está brincando de igreja porque elas não vê mudança em você. Elas não vê que você está se esforçando para mudar. Elas vê você mudar um tempo e depois você na dificuldade, depois quando as coisas começam a dar errado, você devagarinho voltando a ser o que você era antes. E fazendo isso, você está perdendo tudo que Deus tem para ti. Lembra quando você antigamente era do mundo, você contaminava com as pessoas com aquilo que você falava de mal. Você colocava respeito nas pessoas através da maldade, através daquilo de errado.
E hoje você tem que causar esse mesmo impacto com a luz de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Como mal te usava, agora Deus ele quer te usar. Deus ele quer ser agora na tua vida, ele quer transmitir a paz, a palavra dele. Porque as tuas atitudes são muito maior que as tuas palavras. Tem pessoa que ela fala bonito, ela conhece a Bíblia, mas não pratica. Ela sabe toda a palavra, ela sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ela não pratica, então isso é em vão. Porque o diabo ele sabe toda a Bíblia, ele continua sendo o diabo, porque ele não quis continuar obedecendo, porque o conhecimento sem obediência não vai te levar a lugar nenhum. Se você olhar hoje, a maioria das pessoas que estão sofrendo, elas conhecem toda a Bíblia, já passaram numa igreja. Se você conversa hoje com pessoas em cidade grande, moradores de rua, meu Deus, eles falam da palavra melhor que você. E estão lá, naquela situação. Porque não quiseram se firmar. Não é fácil se firmar. Meu irmão, minha irmã, lute para você se firmar. Não brinque de igreja, não brinque com Deus, não. Deus te chamou, Deus te escolheu. Lute contra a tua vontade. Não olhe para ninguém, não. O futuro, entenda bem, o teu futuro depende de você continuar firme com Deus. Não desista. Você vai ver muita pessoa cair, mas você vai ficar de pé. Você não vai cair, porque aquele que te levanta, aquele que te sustenta, ele não vai deixar você cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está caída, ou essa pessoa que talvez está quase caindo. Pai, dê força para essa pessoa. Não deixa, Pai, o inimigo, não deixa a circunstância fazer essa pessoa desistir. Eu repreendo agora todo espírito de medo, de desânimo, todo espírito, Pai, que essa pessoa caia, desista dos propósitos, dos planos de Deus para a sua vida. Eu ordeno, eu exijo, eu digo mal, pega tudo que é teu agora. E em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba a bênção de Deus agora. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Seja livre agora, seja curado. E que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Que os anjos venham guardar e proteger você e toda a sua família, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, até amanhã, em nome de Jesus.